Esse vídeo aqui é aquele tipo de vídeo que atrai quem ama quadrinhos e quem ama detestar quem ama quadrinhos. Oh, loucura! Vamos falar aqui hoje sobre o que eu prefiro, baseado exclusivamente na minha opinião. Eu prefiro edições absolutas ou eu prefiro ônibus? E olha só, aqui já tem uma jogada que você tá vendo que eu tô com um ônibus do Aquaman e uma edição absoluta do Superman, até porque não existem edições absolutas da Marvel. Edições absolutas são da DC e eu peguei um ônibus da DC. Isso não é por acaso não, é que tá rolando uma promoção da Panini com quadrinhos da DC. Com o nosso cupom aqui, BBHQs, que você vai encontrar no nosso canal do Telegram, você vai acumular e vai chegar a passar ali de 40% de desconto em quadrinhos da DC. Pois é, cara, tem vários títulos lá, muito bacanas, inclusive vários ônibus, várias edições absolutas. No nosso canal do Telegram já tá tudo postadinho, facinho lá pra você ver lá como é que é a parada do cupom, tá tudo certinho. Link aqui na descrição e no comentário fixado, entre no nosso canal do Telegram e aproveite essa promoção da Panini. É, bicho, cupom cumulativo pra você comprar material da DC. Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. Você sabe o que é curioso? Que muita gente confunde, cara. Sabia que até hoje tem gente que pensa que é a mesma coisa? É comum eu ver comentários assim, o pessoal, vai sair o ônibus do Superman Grandes Astros? Então, é diferente, cara. Né? Na verdade, é bem diferente quando você tem os dois em mãos, e eu vou comentar alguns detalhes dos dois e vou dizer no final qual dos dois eu prefiro. Mas eu quero já romper com essa dúvida que você tem nos ônibus, os ônibus têm um tamanho padrão. Você pega tanto o ônibus da Marvel da DC, o tamanho aqui de altura, né? Altura, largura, é o mesmo, tá? Logicamente ele vai variar em número de páginas, mas ele tem um padrão, um formato. As edições absolutas não, se você comparar quer ver, ó? Você colocar o ônibus junto com a edição absoluta, olha o tamanho da edição absoluta. A edição absoluta é sempre maior que o ônibus, tá? Então o ônibus, aliás, por conta da popularização do ônibus, muita gente tá chamando quadrinho encadernado de ônibus. Não, ônibus é isso aqui. Tá? Existem diversos formatos, mas esse aqui é o ônibus, e uma edição absoluta não é ônibus. Edição absoluta é edição absoluta, é diferente, eu vou explicar já já. Os ônibus, como eu disse, têm tamanho padrão, as edições absolutas não. Olha que interessante. Vou te mostrar aqui uma edição absoluta, ó. Peguei aqui, essa aqui que é linda demais, hein? Ai, meu Deus do céu, os maiores super-heróis do mundo. Ela tem um tamanho diferente em relação às outras edições absolutas. Ó, você vai ver que ela é um pouquinho mais alta, e ela é mais larga. Tá vendo? Então edições absolutas não tem tamanho padronizado, ônibus tem. Mas as diferenças não param por aí, né? Se a gente pegar no sentido de experiência de leitura, que é uma crítica que se faz aos ônibus, o pessoal fala assim, tanto os ônibus quanto as edições absolutas, fala assim, é desconfortável para ler. Cara, vamos entender uma coisa. Um material aqui como esse, então eu vou pegar essa aqui para mostrar para você, essa aqui, que vem com a caixa, que vem com uma sobrecapa deste tamanho aqui, evidentemente que você não carrega isso na mochila. É óbvio. Então a pessoa que fala assim, não gosto de ônibus ou de edição absoluta porque são desconfortáveis, consigo entender, mas é importante dizer que isso aqui não foi feito para o seu conforto. Não é essa a proposta. A proposta de edições absolutas e ônibus é outra. E no caso da edição absoluta, ela te dá uma experiência premium em termos de trabalho artístico. Não que as edições absolutas sejam focadas exclusivamente na arte, mas sim, as edições absolutas lançadas até agora, na maior parte dos casos, privilegia histórias com uma arte muito boa ou histórias muito icônicas. Mas você pode reparar que a maior parte dessas artes são artes aclamadas, são trabalhos aclamados por suas artes. Por exemplo, é o caso dos maiores super-heróis do mundo, com a arte da Alex Ross, Reino do Amanhã, né? Embora nem todo mundo saiba, nem todo mundo comente, mas quem conhece Grandes Astros Superman sabe que a arte do Frank Whiteley aqui é um chamariz muito grande. Então você vai ter uma experiência de apreciar um trabalho que é maior, com trabalho artístico, e que também vem com uma série de extras em geral. As edições absolutas vêm com muito mais extras do que ônibus, por exemplo, para te dar uma experiência, repito, uma experiência premium. É uma experiência muito sofisticada. Esse termo que ficou meio popularizado, eu não gosto muito desse termo não, o pessoal chama e fala, gourmetizou os quadrinhos. Mas é isso mesmo.
É isso que é. Tanto é que você encontra essas histórias em formatos que vão desde revistas até edições de bolso. Reino do Amanhã, por exemplo, saiu nessa edição absoluta e está saindo agora num formato aí de bolso, né? Saiu a edição absoluta, vai sair o formato de bolso, e ela já foi publicada, por exemplo, em encadernadinhos fininhos, não é? Então a edição absoluta, ela tá dizendo isso claramente, falou, isso aqui é uma edição super master blaster de uma história conhecida, aclamada, que na maior parte dos casos tem uma arte que supostamente justificaria este tamanho de quadrinho, este luxo, a gramatura do papel é maior. A gramatura se refere à grossura do papel. O papel é mais grosso, ele é mais resistente, o material é mais bonito, tem mais extras, tem fitilho e definitivamente não é para você ler no trem esse tipo de trabalho, né? A proposta aqui é você realmente ter um momento muito mais particular, né, ter um item muito especial na sua coleção. Então as edições absolutas, elas são mesmo recomendadas pro cara que já lê quadrinho há algum tempo, para você que já lê quadrinho há algum tempo, já conhece a história. Quer dizer, você vai comprar Reino do Amanhã. Pô, eu tô começando a ler quadrinho agora, eu vou comprar na versão Pocket, né, isso que vai sair agora, a versão de bolso, ou eu vou comprar na edição absoluta? Cara, compra na versão Pocket. Você não conhece a história, você vai pagar de repente muito caro num material que pode não te agradar. Então, por exemplo, quando um colecionador decide pagar muito caro numa edição absoluta, é porque, supostamente, esse é o público-alvo, esse colecionador já conhece essa obra. E tá disposto, cara, eu gosto tanto do trabalho do Alex Ross, que eu quero ter uma edição aqui super luxuosa, na minha estante, com alto nível de acabamento, com muitos extras. Por exemplo, se você pega a saga do Monstro do Pântano, tem vários extras e textos ali que enriquecem, né, a narrativa do Alan Moore, você entende mais o contexto da produção da obra. Daria para fazer isso numa edição mais barata, encadernada? Dá para fazer, mas a proposta da edição absoluta é te dar essa experiência diferenciada de leitura, não necessariamente no sentido de fazer você conhecer a obra. Supõe-se que você já conhece a obra. Você já conhece a obra e você está disposto a pagar mais caro por essa edição. Isso não é uma novidade em outros nichos. Vou te dar um exemplo. Eu toco guitarra, né? Existem guitarras assim, sei lá, você tem uma Fender que custa 7 mil reais. E você tem uma Fender Custom Shop que custa 40 mil reais. Você fala, alguém paga 40 mil reais numa guitarra? Paga. Um monte de gente paga 40 mil reais numa guitarra. Por quê? O que ela tem? A madeira? É o componente? Não. É o refino do trato. Muitas vezes essas guitarras custom shop são guitarras signatories. O que significa isso? São guitarras que foram feitas nos moldes da guitarra de um grande guitarrista. Então eu pego uma guitarra signature David Gilmour, grande guitarrista do Pink Floyd. Cara, não sei nem quanto que tá David Gilmour, tá uns 40 mil, daí pra mais. Então os caras pegam os mesmos captadores, até os mesmos defeitos da guitarra, arranhões, eles replicam nessa guitarra custom shop. É uma guitarra altamente cara, altamente refinada, é uma guitarra para um público muito selecionado, né? Não temos quadrinhos de 40 mil reais, ainda bem, pelo menos não desses de linha, assim, né? Talvez uma edição muito antiga aí de Superman, Batman, né? Original talvez custe muito caro, mas não é o caso desses quadrinhos aqui. Mas eu só tô te falando desse exemplo da guitarra para que você entenda que isto é normal em vários mercados. Quer dizer, você tem tênis que custam 100 reais, 200 reais, 300 reais, você tem tênis que custam 3 mil reais. Eu só quero lembrar uma coisa, que acho que é muito importante falar sobre isso, cara. Eu nunca vi a galera protestando na internet porque alguém comprou um tênis de 2.500 reais. Se eu nunca comprei um tênis de 2.500 reais, meus tênis custam duzentão. Porque eu não dou a mesma importância que eu dou para os quadrinhos para os tênis. Então para mim o tênis de duzentão tá legal. Mas o quadrinho eu gosto de ter edições bem mais luxuosas. No meio dos quadrinhos tem esse comportamento que me parece muito estranho, das pessoas revoltadas e tal, porque alguém tem um quadrinho bem mais caro, quando este mesmo quadrinho tem disponível em versões muito mais baratas. Não faz o menor sentido. Tá? Em todos os nichos você vai ver, você vai comprar camiseta, tem camiseta que custa 60, 50 reais, tem camiseta que custa 500, 1.500 reais, não é? Em qualquer nicho você pode procurar que você vai encontrar esses produtos premium, né? Esses produtos que são altamente caros, que tem um acabamento diferenciado, que tem alguma coisa ali de significado. Às vezes não é só
necessariamente os componentes, aquilo que, né, a madeira no caso da guitarra, os componentes eletrônicos. É claro que aquilo é de altíssima qualidade, mas não é isso que justifica o preço. Justifica o preço o fato de que aquilo te dá uma experiência diferente. Uma coisa é você tocar numa guitarra normal, guitarra que você vai lá na loja e compra. Outra coisa é você tocar numa guitarra que tem os padrões da guitarra do David Gilmour. É uma outra experiência pro guitarrista. Uma coisa é o cara dirigir um carro popular, 1.6 tal, outra coisa é o cara dirigir uma Ferrari. Não é a mesma coisa. São experiências diferentes. Então, agregado a esse produto caríssimo vem uma experiência. Tá? E no caso do ônibus, qual que é a proposta do ônibus? Os ônibus, eles, especialmente os da DC, às vezes vem com um acabamento melhor, né? No caso da DC você tem essa capa aqui mais bem trabalhada, e você aqui no Brasil, é no Brasil que inventaram essa coisa de colocar fitilho no ônibus, da DC no caso, especificamente. Mas a proposta do ônibus é trazer uma compilação da fase de um grande escritor, pode ser também um grande desenhista, né? Um grande criador, vamos colocar assim, tá? Uma grande fase, uma fase relevante, uma fase importante de um personagem ou de um evento. Então você tem ônibus de eventos. Existe o ônibus, por exemplo, sobre o Flashpoint. Aqui no Brasil nunca foi publicado. Espero que publiquem. O ônibus de ponto de ignição, né? Aquela grande crise que deu origem aos 952 é um grande evento. Esse grande evento tá ali, tem vários tains e tal, então faz um ônibus deste grande evento. Você tem um ônibus de personagens específicos, uma fase importante, sei lá, fase da Patrulha do Destino, né? Fase do Aquaman, pelo Geoff Johns, e isso sempre vem agregado a um grande criador. Então, o ônibus ele sempre traz o nome do criador dele atrelado por ser considerado uma grandíssima fase que saiu em revistas mensais. Observe que existem alguns casos de edições absolutas que saíram em histórias mensais, é o caso da Saga do Monstro do Pântano, no caso de Batman 1, mas na maior parte dos casos, as edições absolutas, elas são formadas por séries ou minisséries. São séries menores, são séries mais contidas e que na maior parte dos casos não saíram em revistas mensais. Ou seja, elas eram séries diferenciadas, na maior parte dos casos, já na sua concepção, né? Os ônibus não. Os ônibus, nós temos ônibus de eventos ou ônibus de fases, mas elas saíram em revistas de banca, revistas mensais. Então, o que acontece na questão do ônibus, né? Por que ele é tão grande assim na maior parte dos casos? Então você tem um evento, vou pegar um exemplo da Marvel, saiu o ônibus da Aniquilação. Cara, a história de Aniquilação, ela saiu em várias revistas diferentes. Então, você vai atrás dessas revistas para você organizar essa história toda, fica meio complexo. No caso da DC, por exemplo, saiu o ônibus 7 Soldados da Vitória. Eram 7 revistas diferentes que estavam saindo esse material aí. Então, é difícil você, de repente, ir atrás dessas revistas, compilar tudo, tal. O ônibus vem tudo isso compilado para você. No caso, você também tem essas fases de grandes autores. Você pegar a fase do Quarteto Fantástico John Byrne, as histórias elas não estão todas ali na sequência certinha. Ela tem alguns pulos, porque tem algumas histórias que não foram o Byrne que escreveram naquela época, então eles pulam isso para focar somente, trazer apenas as histórias que o Byrne ou desenhou e escreveu, não é? Então a proposta ali é trazer a fase memorável, importantíssima do John Byrne à frente do Quarteto Fantástico, ou a fase aqui no caso de Geoff Johns, fase importantíssima com o Aquaman. Então, a proposta do ônibus também não é você ler de forma confortável. A proposta é você fazer um mergulho em uma fase importante para que você possa conhecer mais os personagens. Então, observe, nesse ponto, que as propostas de edição absoluta e ônibus, né, e a gente pode fazer aqui outros programas, por exemplo, falar de edições Epic Collection, tá, mas nesse programa eu tô focando nesses dois. Ônibus, eles têm uma proposta de mergulhar na obra, você conhecer aquilo, você vê o que o escritor fez. Não necessariamente todas as histórias ali vão ser incríveis. Você pega uma fase de um grande escritor, Hulk do Peter David, e tem uma história que você vai gostar mais do que a outra, mas ele está trazendo ali toda a fase do Peter David à frente do Hulk, uma fase marcante, então você vai ter a oportunidade de ler aquilo tudo compilado, enquanto que uma edição absoluta, ela traz uma grande história, uma história marcante, uma história importante, em geral, que já nasceu como edição especial ou como minissérie especial, e você vai ter isso num formato muito mais luxuoso. Então, se a experiência da edição absoluta
é ter uma experiência de leitura mais premium, é ter uma experiência de ter um item muito mais caro, muito mais luxuoso para você colocar na sua estante, é a tua Ferrari, é a tua Fender Custom Shop, é o teu tênis de R$ 2.500. O Omnibus, embora seja um material que pelo número de páginas acaba tendo um valor mais alto, se você botar na ponta do lápis, você vai ver que ficaria, na maior parte dos casos, ficaria mais caro se você fosse atrás das revistas. Porque ele está compilando. Então, eu vou dizer uma coisa que vai soar absurdo no ouvido de algumas pessoas. Mas, em muitos casos, o Omnibus, levando em consideração o número de páginas de edições que ele compila, ele é um item barato. Barato. Vou repetir isso aqui, porque vai ter gente que vai ficar irritada comigo. O cara tá dizendo que o Omnibus é barato. Não, eu sei que você pagar R$ 500 no Omnibus é um valor alto. Eu estou dizendo, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos, levando em consideração o número de páginas, o número de edições, se você fosse comprar isso através de sebos online, né, ir atrás, você certamente gastaria mais do que comprando o Omnibus. Então, quando eu digo barato, é em relação a este esforço e a este dinheiro que você gastaria encontrando as edições específicas. Lembrando que alguns casos de Omnibus aqui do Brasil, inclusive, trazem edições que nunca foram publicadas aqui no Brasil. O Quarteto Fantástico tem isso, tem outros Omnibus que têm edições que foram lançados, algumas edições específicas, algumas histórias ali no meio do Omnibus que saíram especificamente no Omnibus, agora não saíram quando elas foram publicadas lá atrás. Certo? Então a proposta de leitura é diferente. A proposta do Omnibus é trazer um conhecimento maior para você daquele personagem, daquela fase importante. Então quando eu mergulho num Omnibus, quando eu leio um Omnibus, eu sinto isso muito claramente, assim, o meu nível de conhecimento sobre aqueles personagens ali aumenta muito, porque você passa a acompanhá-los, só que com um nível de foco, atenção, o tempo que você gasta para ler o Omnibus, por mais que você demore lendo o seu Omnibus, vai ser muito menor do que o tempo que você gastaria lendo essas edições em revistas mensais, e portanto a tua atenção ela fica um pouco mais, talvez, desfocada, porque você leu a revista agora, você só vai ler daqui um mês de novo. Aquilo tende a fragmentar um pouco mais as tuas memórias, enquanto que o Omnibus ele junta isso e faz a experiência ser muito forte. Poxa, mas eu peguei o Omnibus e eu levei 6 meses para ler. Se você levou 6 meses para ler um Omnibus, dependendo do trabalho aí, você está lendo um material que o autor levou 4 anos para fazer. Então você está lendo isso, 6 meses, nossa, assim, você lê bem devagar. Mesmo que você leia uma história por dia, você leu muito mais rápido do que quem leu aquilo em revistas mensais, ou até revistas quinzenais, né? Então o Omnibus ele propõe, a proposta dele é esse mergulho muito mais rápido, muito mais condensado, muito mais direto, que traz essa experiência muito grande. Você sente claramente quando você termina de ler o Omnibus que você aprendeu um monte de coisa sobre aquele universo, aquele personagem, ou até mesmo aquele autor, aquele artista que você não sabia antes. Eu li recentemente Aniquilação, a Conquista. É muito improvável que eu lesse Aniquilação, a Conquista se não fosse pelos Omnibus. É muito improvável que eu lesse, por exemplo, Patrulha do Destino. Tá certo que saíram as edições encadernadas, mas se não tivesse os encadernados, se eu tivesse que procurar isso nas revistas mensais, não ia ler. Não ia ler. Muito difícil ler isso aí na completude. Os Omnibus trazem essa possibilidade. Nesse sentido, embora eu raramente, muito raramente, recomenda Omnibus para pessoas que estão iniciando na leitura de quadrinhos, se a gente fosse colocar na balança, os Omnibus eles são mais recomendáveis para quem está iniciando. Ou pelo menos quem é iniciante, né? Não é a primeira leitura, mas alguém já conhece Homem-Aranha, já guardou Homem-Aranha, tal, legal, você vai ler um Omnibus do Homem-Aranha, beleza, entendeu? Porque você vai ter ali Homem-Aranha, é melhor do que a edição absoluta, que é mais cara, e é uma coisa muito mais específica, é uma coisa com uma característica bem diferente. No final das contas, o que eu tentei trazer aqui para você é esta explicação da diferença desses dois tipos de publicações e qual que eu gosto mais. Se eu tivesse, eu gosto muito das duas, mas eu tenho que optar por uma das duas, seguramente o que eu mais gosto é Omnibus. Porque justamente por esta oportunidade, em primeiro lugar, esta oportunidade de você ler um material que se fosse para ir atrás nas revistas mensais ia ser complicado, né? Você tem isso mais condensado, traz organizado, poucos volumes, um ou poucos volumes para você. Eu acho isso incrível. Segundo, pela experiência maravilhosa de perceber o meu nível de conhecimento sobre esse personagem, autor, artista, tal, crescendo muito rapidamente.
né, muito rapidamente. Se todos os ônibus que eu li até agora, se eu tivesse que lê-los em revistas mensais, ou se eu tivesse que ler aguardando essas revistas saindo mensalmente, com certeza demoraria, nossa, 10 vezes mais o tempo, sei lá, não sei. Demoraria muito mais. Muito mais. Então, como um apaixonado pelos personagens, como um apaixonado pelo universo dos quadrinhos, eu me interesso muito pelos ônibus, porque eles me dão uma maior velocidade de conhecimento desses personagens, eu aprendo muito mais rápido sobre esses personagens, e isso é uma coisa que me agrada demais. Eu prefiro ônibus, certo? E dentre os dois, o que você prefere? Me conta aí. Não se esquece que no nosso canal de Telegram nós estamos postando lá os quadrinhos que estão nesta promoção da DC, são materiais destaques da DC, que tem cupom cumulativo e vai passar dos 40% em vários casos. Dá uma conferida no nosso canal do Telegram para você aproveitar essa promoção. Fechou? É isso. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo no seu coração.